Vamos ter a seguir um caso que nós conhecemos em julho deste ano e que naquela altura nos surpreendeu a todos. Muito boa tarde. O primeiro ataque de pânico aconteceu quando tinha apenas 3 anos, uma idade demasiado precoce para que alguém possa viver dominada pelo medo e a ansiedade. Mas é essa a história da Jéssica, uma jovem de 23 anos que toda a vida viveu com uma profunda sensação de pânico e medo de que algo de negativo lhe pudesse acontecer. Um sentimento que piorou recentemente após o suicídio da prima, com quem tinha uma relação de grande cumplicidade. Sente que chegou ao limite das forças e, por isso, precisa de ajuda. Nós vamos conhecer a Jéssica. Olá, minha querida. Bem-vinda. A minha vida baseia-se com medo. Todos os segundos, de ir a qualquer lado, neste momento já de estar em casa, não consigo fazer nada. Muita falta de ar, não consigo respirar, tenho medo de sentir a morte. Tenho medo de ter um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, tenho medo de sentir medo. Tenho medo de sentir aquele auge todo de adrenalina no meu corpo que eu não consigo controlar. Tenho medo de sentir que estou a morrer, mais uma vez. Houve aqui uma situação recente na tua vida que agudizou tudo, que tem a ver com o suicídio da tua prima. A tua prima tinha que idade? Tinha exatamente a minha, na 23. altura de 22. Durante um tempo consegui disfarçar bem, consegui enganar-me a mim mesma, achar que estava a conseguir gerir tudo, mas depois percebi que não, percebi que teve um impacto muito grande na minha vida. As pessoas que sofrem, como a Jéssica, parece que têm tudo para ser felizes, mas não conseguem de facto ser. Eu estou aqui também para poder ajudar a Jéssica, em parceria com a Tarde é Sua, no seu tratamento de saída deste padrão, que eu acredito imenso que é possível. Ou seja, estás com isto a dizer que a Clínica da Mente vai ajudar a Jéssica? Clinicamente vai ajudar a Jéssica, Obrigada. claro, com todo o prazer. Tão bom! Obrigada. Obrigada, Jéssica. Temos Obrigada, encontro eu. marcado para quando o Pedro entender, está bem? Obrigada, muito Felicidades. obrigada. O encontro ficou marcado e nós não falhamos em encontros. Olá, Pedro, muito boa tarde. O Pedro é o namorado da Jéssica. Olá, meu querido Pedro, boa tarde. Olá. O homem que esteve aqui a conduzir este processo. Eu quero começar por ti, Pedro, para te perguntar, para tu nos explicares o antes e o depois. Quem era a Jéssica, tua namorada, que se sentou aqui em julho, e quem é a Jéssica que está hoje ao teu lado? São duas pessoas completamente diferentes. Então explica-me lá, como é que ela era? Como é que era a vossa vida antes? Muito limitada. Acima de tudo, era muito limitada. Ela tinha sempre muito receio de sair de casa, ir para sítios onde estavam pessoas. Bastava estar poucas pessoas que ela já tinha aquele receio. Éramos sempre limitados por... Vamos a algum sítio, mas havia sempre 2 fatores que eram muito importantes aí, que era se iam estar pessoas e se era longe, se ela tinha de andar, se não tinha de andar. Mas andar de carro ou a pé é a mesma coisa? Ambos. Ambos. Acabava por Portanto, ser ambos. se tivesse que andar um bocadinho mais de carro ou a pé, isso era um problema. Principalmente, por exemplo, do metro. Ela tinha sempre o receio porque muita gente no metro. E onde é que vamos? Ou vamos a um sítio perto, ou então vai haver algum problema. E mesmo que ela tentasse ir, passado 5 minutos já não conseguia, tinha de sair. Por exemplo, os shoppings. Ela não conseguia entrar em shoppings. Às vezes eu dizia, olha, vamos ali fazer alguma coisa. Chegávamos lá, passado 5 minutos, olha, eu tenho de ir lá para fora que não me estou a sentir bem. Mas o que é que tu sempre. observavas, Pedro? Porque eu imagino que às tantas sentias-te muito impotente, não é? Vocês entravam num shopping, 5 minutos depois a Jéssica dizia, olha, não me estou a sentir bem. O que é que tu vias na cara dela? Ou seja, ela apresentava mesmo sinais de quem está a passar mal? Sim, sem dúvida. Algum receio, aquele medo de estar ali, do que é que poderá vir a acontecer. E ela já sabendo, o histórico, o que é que depois acaba mesmo por acontecer, ela punha isso na cabeça e... Portanto, não tinhas conseguia que sair estar. dali. Sim, Portanto, a vossa vida era uma vida quase de enclausuramento, não é? sem dúvida. E ela estudava ou trabalhava? Houve uma fase em que esteve a trabalhar, de resto... E não. como é que ela ia para o trabalho e voltava? Por exemplo, ela agora, quando foi para o trabalho, já estava em fase de tratamento. Não, mas estou a dizer antes do tratamento. Como é que era Antes quando chegou a tinha... estar ali uma parte não muito tempo. Mas era Como era complicado, então. em todos os sítios. Estes tais ataques de pânico e estas crises de ansiedade podiam dar-lhe em qualquer sítio? Sim, em qualquer sítio. Portanto, tu nunca Tanto sabias... E agora, neste momento, ela Portanto, se de estava repente aqui... entrasse aqui no estúdio e desse... Bom, agora quase não há ninguém aqui por Sim. questões da Covid, mas imagina que chegava aqui e estavam ali 5 pessoas a conversar perto dela. Nós estávamos na rua sozinhos e isso acontecia.
Não precisava, não significava pessoas perto a apertar-te. Não, isso era um fator muito importante, mas não era necessário que não era assim necessário fosse. isso acontecer. Estar lá alguém. Bom, meu querido Pedro, ajuda-nos tu a perceber isto, porque estamos aqui a falar de alguém muito jovem, com vida completamente bloqueada e limitada. Repara, não podiam fazer nada, nem para lado nenhum, sem saber quanto espaço é que tinham de distância, se te cruzavas com alguém ou não cruzavas. Isto é praticamente impossível de controlar. É verdade, os ataques de pânico são uma perturbação psicológica verdadeiramente limitadora da felicidade. Às vezes a felicidade já é um estado extremo de quem vive bem, não é? Mas este estado limita a própria vida, os próprios mínimos, não é, da vida. E o caso da Jéssica foi muito mais grave, porque desde os 3 anos que tinha estes ataques de pânico. De uma Desde forma, os 3? Desde os 3 anos. Tão de uma forma pequenina. constante, não é? Quase. Pronto, e de facto estavam a limitar mesmo. É importante percebermos que os ataques de pânico não são uma doença genética, não é uma doença da inteligência das pessoas, é do foro psicológico, ponto. Eu estou a dizer isto que é muito importante, porque as pessoas acham que na doença mental, a doença mental é algo genético, é algo que temos que ter vergonha, que é algo que nos diminui perante os outros, mas não é nada disso. Estas dificuldades psicológicas, a depressão, a ansiedade, os ataques de pânico, são estados psicológicos gravíssimos, mais graves do que muitas doenças que nos limitam bastante, porque esta limita-nos bastante, mas tem tratamento. E isto é importante falarmos sempre para que as pessoas que sofram não tenham estigma de ser deficientes mentais, ou tenham um problema neurológico, ou que são diminuídos em relação aos outros. Não. São problemas graves, de dificuldade que temos ao longo da vida de gerir algumas emoções e alguns momentos que vamos tendo, não é? A Jéssica, desde pequenina, com os terrores noturnos que ela tinha, com as dificuldades que foi tendo, com os ataques de pânico tão intensos, começou a ganhar medo da própria ansiedade. Claro. Os ataques de pânico é isso. Os ataques de pânico sofre quem tem medo da própria ansiedade. Eu costumo dizer que podemos ter medo de tudo. Medo dos cães, medo do patrão, enfim, podemos ter medo de tudo, mas nunca devemos ter medo da nossa própria ansiedade. Porquê? Porque se acontecer isso, entramos num ciclo e numa espiral que não para. É mesmo, lá, entras ali na rodinha, não é? É verdade. Quando tu dizes, Pedro, que, atenção, porque estas coisas, que as pessoas não metam na cabeça que isto é como se fosse uma incapacidade para a vida e não tem solução, quando tu dizes isto é possível de tratar, trata-se de que forma? Por exemplo, tu como psicoterapeuta e na tua clínica, na Clínica da Mente, vocês trabalham com que práticas? Bom, a psicoterapia é o tratamento ideal para estas dificuldades do foro psicológico. A psicoterapia é quase como se fossem cirurgias psicológicas onde ajudamos as pessoas a gerirem as suas emoções e a quebrar os padrões negativos que o seu pensamento provoca. Tá? Portanto, há vários modelos de psicoterapia. Nós, na Clínica da Mente, trabalhamos com um modelo próprio que é chamada psicoterapia HBM, em que nós percebemos os padrões das dificuldades que cada uma das pessoas sentem. A conversar com as pessoas, percebemos o que é que aconteceu, quando é que aconteceu e o que lhe provoca o mal-estar psicológico, e através de algumas técnicas que temos, onde trabalhamos as memórias das pessoas, onde trabalhamos as emoções que estão nas memórias das pessoas. O que eu quero dizer é, trabalhamos as emoções que as pessoas ainda não se largaram de experiências do passado. E quando estas técnicas cortam a ligação ao passado, e às vezes as pessoas perguntam, mas eu vou esquecer o meu passado? Não, ninguém esquece o passado. Ficas livre, não é? Ficamos livre das sensações que o passado nos traz. E isto é válido para os ataques de pânico, mas também é válido para as depressões, para as ansiedades, para os transtornos obsessivos compulsivos, enfim. Todas as pessoas que de alguma forma sentem que têm a sua saúde mental afetada, com estas problemáticas que tanto nos afetam e que tanto nos falamos, todas elas têm uma história no passado que não conseguiram gerir. Muitas vezes em discussão, até alguns com alguns médicos e tudo, que dizem, não, isto é biológico, isto é genético. Nós, na Clínica da Mente, atendemos milhares e milhares de pessoas e uma coisa posso garantir, Fátima, todas as pessoas que nos procuram que naquele momento não estão bem, têm uma história no passado que as perturbou tanto e que ainda não conseguiram gerir. Todas as pessoas têm uma história que provocam este estado em que elas estão. Portanto, o tratamento qual é? Perceber essa história e ajudar a quebrar este peso que estas histórias ainda têm. A história está lá, mas ela não canaliza um fluxo negativo para o presente, nem te limita, nem bloqueia. Lembrar, mas não sentir. Exatamente. É esse o objetivo da psicoterapia. Pedro, quais são as grandes diferenças que tu sentiste? A partir do momento em que a Jéssica passou a ter este acompanhamento na Clínica da Mente, o que é que tu passaste a sentir diferente? Primeiro, as imagens que mostraram no início não é a mesma pessoa, completamente diferente.
Mesmo no próprio dia, quando ela veio aqui, havia aquele receio. Antes de entrar em direto, ela estava muito ansiosa. Hoje está completamente tranquila. Com ela está tranquilíssima, está tão tranquila como eu que estou aqui sentada há 800 anos, não é? A viagem para cá, incrível, e da outra vez foi complicado. Foi complicado. Muito complicado. Mas vamos lá ver, quando a Jéssica saiu daqui, assim que ela fez a primeira sessão na Clínica da Mente, notou-se logo diferenças, Pedro? Eu costumo comentar um episódio caricato que nós tivemos. Ela foi à primeira consulta, neste caso nem sequer foi mesmo consulta, digamos, a sério, foi a da avaliação, O diagnóstico. diagnóstico. Importante também. E ela saiu de lá e eu fui ter com ela, cheguei à beira dela e disse-lhe, olha, pronto, perguntei como é que correu, ela disse que correu bem e assim. E disse, olha, eu precisava comprar umas coisas agora ali no supermercado, não sei se vai haver aquele... Porque havia sempre este receio Não da sei resposta se dá dela. para tu ires, não, claro. A resposta dela foi, não, bora, sim, tranquilo. E eu, espera aí, o que é que te fizeram? Mudaram-te o chip lá dentro? Completamente. Eu acho isto Completamente, maravilhoso, mudaram-te o completamente. chip. Foi mesmo Bem, assim. Pedro, nós já vamos receber a Jéssica. Pedros, porque hoje tenho aqui Pedro, dois, não é? hoje é. Nós já vamos receber a Jéssica. Vamos ouvir, obviamente, quais são estas transformações que ela sentiu, porque são muitas. O Dr. Pedro Brás também poderá explicar um bocadinho melhor, mas na verdade há um antes e um depois que é fantástico. Por isso, não saia daí, porque a seguir vai ficar surpreendido com as transformações que a Jéssica já fez acontecer na vida dela com a ajuda destes profissionais. Ora, quando fomos para intervalo, prometemos que iríamos receber a Jéssica para saber como está ela, apenas 3 meses depois de ter passado aqui pelo nosso programa, na altura, a viver uma situação de muitos ataques de pânico, muita ansiedade, uma grande limitação na vida dela que a impedia de ser uma jovem como qualquer outra. Isto foi em julho. Estamos em novembro. Como é que ela estará? Vamos saber agora. Vamos receber a Jéssica. Olá, Jéssica! Por favor, podes entrar. Tudo bem? Tudo bem. Bem disposta? Tudo Senta-te, ótimo. podes sentar ao pé do namorado. Vocês vieram juntos, estás à vontade. Bem-vinda! Que sorriso tão bonito! E as saudades que eu tenho de ver sorrisos bonitos. É verdade. Conta-me lá, como é que tu estás? Eu estou eu. É assim que eu consigo explicar de forma mais clara é esta. Mas tens de explicar melhor. Eu estou eu. Quando tu cá vieste, eras uma pessoa bastante diferente. Portanto, eu preciso perceber como é que tu te sentes. Sinto-me livre. Sentes-te livre? É a palavra-chave. Sinto-me livre. Livre, feliz. Mas tu deixaste de ter os ataques de pânico, aquelas crises de ansiedade, passaste a fazer uma vida normal, como qualquer pessoa, dentro destas condicionantes que vivemos? Eu posso dizer que a partir da primeira consulta de diagnóstico, que o Pedro falou há bocadinho, eu nunca mais tive um ataque de pânico. A partir da consulta de diagnóstico. Ainda não tinhas feito sequer técnica nenhuma? Não. Ó Pedro, como é que isto se explica? Desculpa lá. Só para nós percebermos o que é que pode acontecer numa consulta diagnóstica a ponto da pessoa parece que desbloqueia ali. Um dos fatores importantes na psicoterapia HBM e uma das sessões... O que é que quer dizer HBM? HBM é Human Behavior Map, ou seja, é um mapa do comportamento humano. ok. A nossa psicoterapia detalha os comportamentos e padroniza-os. Portanto, este padrão é um mapa que nós temos, onde percebemos as dificuldades que as pessoas têm através desse padrão e depois a intervenção é quebrar esse padrão. Na primeira sessão, nós fazemos uma avaliação. Uma avaliação, ou seja, tentamos perceber o que é que as pessoas têm e devolvemos à pessoa a estratégia que vamos aplicar nas sessões seguintes para ajudar a pessoa a superar. O que é que acontece muitas vezes? É que as pessoas sentem-se tão compreendidas, ficam com uma confiança tão grande no próprio processo, que esta confiança ajuda também a superar os desafios que têm pela frente. Claro que a avaliação não é a própria terapia. A avaliação é uma primeira abordagem ao problema, mas que é muito importante. Como falamos há bocado, as pessoas não se sentem compreendidas. As pessoas que sofrem destes problemas da saúde mental não se sentem compreendidas. Claro. E quando vão a uma primeira consulta, apenas para perceber se a psicoterapia HBM a podem ajudar e se sentem ouvidas, compreendidas e se entendem a estratégia terapêutica que vão seguir, O caminho está aberto. o alento é tão grande que a esperança ajuda a minimizar a dor, não é? Por isso. Agora, começaste, Jéssica, as sessões de acompanhamento na Clínica da Mente e eu pergunto, aos poucos, o que é que tu foste ganhando? Ou seja, diz-me conquistas, coisas que tu de repente dizes, mas eu consigo fazer isto, mas, sabes, aquelas coisas que... Uau!
para já consegui sair de casa, não é? Que já estava a ficar complicado. Até isso. Ir a lugares básicos, andar de metro. Agora, nesta altura, é complicado, não é? Passear. Mas dentro dos possíveis eu ia fazendo, até porque era um bocadinho, aliás, nesta altura até era um bocadinho contraditório, que pediam para eu ficar em casa, não é? Com esta situação E tu toda. cheia de vontade de andar a laurear, não é? Exatamente, e eu tinha mesmo, era que sair. Fui passar uns dias fora. Viajaram dentro do país? Viajamos, sim, cá. Mas conseguiram? Sim. Ou seja, conseguiste ir a sítios que ainda não tinhas ido ou não conseguias ir? Sim, sim, assim fãs até, que eu adoro lá ir. Aos pais do Pedro, fomos lá, várias vezes. Era uma viagem longa e então, para quem não conseguia sair de casa, Era complicado. era impossível. E como é que te sentiste quando chegaste à casa dos pais do Pedro, viajaste até lá, como qualquer pessoa, livre para desfrutar com a família? Como é que te sentiste? Quando eu chego aos locais, ou seja, essas primeiras conquistas, fizeram-me sentir livre, lá está. Eu acho que é a palavra-chave. Sim. Já está. Então, mas... E não se passou nada. Foi normal. Tinha muitas saudades de me sentir assim. Tinhas saudades de sentir esta normalidade? Sim. Por outro lado, e repara, porque no teu caso isto tudo começou muito cedo, eras muito jovenzinha quando começas com estas primeiras crises de ansiedade e de ataques de pânico. Por outro lado, tu provavelmente hoje tens uma visão da vida também diferente, ou não? Sim. No que é que tu Bastante sentes que estás diferente, Jéssica? Eu sinto que tenho de fazer tudo aquilo que me dá gosto, tudo aquilo que me dá vontade. Tenho que pensar em mim. Ouve-se muitas vezes o temos que pensar nos outros, e é claro que sim. Mas hoje em dia eu acho que falta um bocadinho o temos que pensar em nós. Porque quando pensamos demasiado nos outros, o nosso Esquecemos eu de fica nós. um bocadinho de parte. E então acho que foi a grande lição que eu tirei disto tudo, de todo este processo, é que devemos pensar muito em nós e cuidar-nos a nível psicológico, a nível físico, porque nós temos muita atenção a nível físico, não é? É muito falado e é também importante porque pode afetar a nível psicológico. Não é? Temos de tratar-nos a nós, por dentro, por fora, tratar-nos. Pedro, como é agora? Quase que, brincando um bocadinho contigo, quase que ganhaste uma namorada nova de repente, não é? Porque há uma namorada antes dos tratamentos e agora há uma namorada livre que quer passear. Bom, agora com a pandemia não podemos, mas ela está com certeza a registar isto. Quer passear, quer divertir-se, quer sair, quer fazer coisas novas. Antes era eu que me chateava para irmos a algum sítio, porque ela não queria, não conseguia. E hoje sou eu que estou ali no meu cantinho e ela, Pedro, anda lá, vamos aqui, vamos ali, vamos Que fazer isto, chato vamos tu fazer aquilo. és! Não sais de casa porquê? Mas é verdade. Isso Isso é tão engraçado. é verdade. Ela chateia-se, como quem diz, porque quer sair e antes não conseguia. É uma diferença muito, muito grande. Esta questão da pandemia também não ajudou as pessoas que tinham as dificuldades que tu estavas a ter, não é? Estamos aqui a falar de um problema mesmo. Não ajudou, pois não? Nada, nada. Aliás, eu já tenho ansiedade, desde os 3, não é? Mas durante a quarentena foi quando isto tudo... Se potenciou ainda mais. Muito mais. Olha, explica-me lá. E que trabalho é que esta equipa do Dr. Pedro fez contigo? Explica-me lá. Aproveitas agora para falar mal da Clínica da Mente. Eu vou falar muito mal da clínica. Vais falar pessimamente da Clínica da Mente. Eu estaria aqui dias, estaria aqui meses a falar, porque é um acompanhamento incrível. Eu tinha grandes expectativas já, e acredito que também ajude muito no processo, nós acreditarmos. Claro. Mas nós nunca nos sentimos sozinhos. Ali, na Clínica da Mente, nós nunca nos sentimos sozinhos. A doutora Cecília, para quem eu mando um enorme beijinho, nunca me deixou sozinha. O doutor Pedro, igual, mensagem. Como é que estás? Como é que estás? Ou seja, Como é tu que foi não a tua tinhas forma de semana? desviar do teu caminho. Nunca. Tinhas que ir nunca me até senti chegar ao destino. Sim, nunca me sentia Isso é sozinha. fantástico. Nunca. É um acompanhamento incrível, fantástico. E eu sempre que podia, aliás, eu quando vim cá, o meu objetivo era ajudar-me e queria muito, mesmo muito. E eu naquele dia esforcei-me ao máximo para conseguir explicar o que é que se passava, para que outras pessoas se identificassem e percebessem. Isso aconteceu, Jéssica? Aconteceu muito. E isso deixou-me muito feliz. E eu sempre que podia, no Instagram, né, que é a rede agora mais utilizada, a rede social, sempre que podia falava na Clínica da Mente. Porque é a clínica tiveste uma experiência realmente muito que me boa, apoiou, não é? que Claro. me ajudou, que me fez desbloquear
tudo aquilo que me criava todos aqueles medos. E então... Que te restituiu a liberdade e a vida, que eu acho que é muito importante. E eu sei que o Pedro há pouco confidenciava-me lá fora que tu tens recebido muitas mensagens. Imagina, acho que não vais receber a partir de agora, quando as pessoas olharem para ti e virem a diferença entre a pessoa que tu és hoje e a pessoa que eras em julho e perceberem que tu, de novo, agarraste a vida nas tuas mãos e, portanto, és livre de a viveres. Sim, sim. Dou-te os meus parabéns. Sei que também foste uma paciente muito dedicada e isso é extremamente importante. Pedro, muito obrigada também. Obrigado. Meu querido Pedro, bom, como sabes, eu sou uma mulher que te está sempre eternamente grata pelas vidas que já mudaste, tu e a tua equipa, pessoas que passaram por aqui numa situação de grande fragilidade e que recuperaram a liberdade e a vida. E por isso agradeço-te do fundo do meu coração. agradeço. Obrigada, Pedro. Obrigado.